Olá, bom dia. O setembro carrega uma cor muito especial, o amarelo. E não é à toa que ele tem essa cor. É para chamar a atenção sobre casos de suicídio. É um assunto delicado, às vezes meio tabu, mas que é necessário falar. Daí o setembro trazer essa cor e esse alerta. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi a doutora Valéria Rodrigues, que é psicóloga. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vinda, mesmo que seja para a gente falar de um assunto muito, vamos dizer, difícil. Delicado, né? Delicado demais, né? Para vocês profissionais também ainda é assim, muito delicado? Ou a rotina já o transformou em algo quase rotineiro do dia a dia? É delicado porque a gente trabalha com um bem maior que a vida, né? Então, é uma perspectiva difícil de você lidar, né? A gente até brinca e comenta nos meios dos colegas que no dia que eu não mais sentir a dor do outro, eu preciso me afastar da minha profissão. É verdade. Né? Então, assim, a gente sente, a gente fica triste e mais do que isso, né? Nós nos sentimos num momento muito alertados com os dados que nos são colocados diariamente no país e no mundo, né? Para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 800 mil casos de suicídios ao longo do ano, né? E isso no mundo todo, no mundo né? todo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Eles consideram 1 milhão de casos contando as subnotificações. Porque os casos são notificados quando aquela pessoa fez a tentativa, o que você sabe, aí vai para o IML, hospitais, essas coisas. Porém, a gente sabe que existe a subnotificação, aqueles casos que não são informados aos poderes públicos, aos sistemas de saúde. Então, a gente considera aí 1 milhão de casos. No Brasil, a incidência são 38 casos por dia, mas a gente precisa lembrar que desses 38 casos, existe 20 tentativas para cada desse que a pessoa não conseguiu, né? Mas ela tentou e a gente entende que quem tenta uma vez, se não tratado, vai continuar persistindo até que, infelizmente... 38 casos dia no Brasil, isso se somar às 20 tentativas vai dar um número astronômico. Vai dar um número, né? Astronômico. Assim, dá para se imaginar causas possíveis para evento desse tipo, doutora? A gente entende que o suicídio, ele é motivado por causas multifatoriais, né? Mas é muito importante a gente falar que 97% dessas tentativas são pessoas que já tinham um transtorno mental, né? São pessoas que tinham um transtorno depressivo, um transtorno afetivo bipolar, esquizofrenias, transtornos que são oriundos de usos de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. Então, eu entendo que se aquela pessoa já tinha um transtorno, eu entendo que aquilo poderia ter sido evitado. Então, no nosso meio, a gente entende que 9 dos 10 casos poderiam ser evitados se aquela pessoa que já tinha um histórico de doença mental, de transtorno mental, se ela estivesse inserida num tratamento adequado, se ela estivesse aderindo àquele tratamento com psiquiatra, com psicólogos, a gente entende que aquilo poderia ser evitado, porque ela estaria em tratamento. A gente conseguiria evitar aquilo ali, porque mesmo que a gente entendesse que o tratamento estivesse em algum momento não muito aderente, a gente conseguiria fazer as intervenções necessárias. Agora, se eu não tenho aquela pessoa no meu serviço de saúde, se eu não tenho aquela pessoa frequentando os ambulatórios de saúde mental, os hospitais psiquiátricos, os CAPs, fica muito difícil a gente identificar. E o acesso a esses meios de tratamento hoje, a gente pode dizer que eles são mais simplificados, são de fácil acesso? A gente tem os CAPs, né, que são os CAPs no Brasil, são porta aberta, ou seja, se eu não estiver me sentindo bem, eu posso adentrar qualquer CAPS, naquele momento eu já faço uma entrevista de triagem, eu já vou ser direcionado para o meu tratamento. Além dos CAPS, aqui no Maranhão a gente conta com o Hospital Psiquiátrico Nina Rodrigues, que é 24 horas, né? Existem milhares de ambulatórios de saúde mental espalhados pelo estado inteiro, pela Grande São Luís. Então, são a esses serviços que eu devo procurar. Mas muito mais importante do que falar não só sobre saúde, sobre ambulatórios e serviços de saúde, é importante a gente salientar que no dia a dia a gente pode também conversar com alguém. Eu costumo falar que
a gente tem muita pressa no olhar sobre o outro. Então, com a correria, com a verdade. mudança do mundo, o homem caminhou muito rápido em tecnologia, mas não conseguiu acompanhar essa mudança com o pensamento e o sentimento dele. Então, essa própria correria do dia, ela nos coloca numa situação de sofrimento emocional muito grande. E esse sofrimento emocional, ele causa uma distorção do meu pensamento. E essa distorção, ela costuma levar a pensamentos como a ideação suicida, né? Eu acho que eu não tenho mais solução, eu acho que acabou para mim, eu quero tirar minha vida, porque eu estou em sofrimento mental. E esse sofrimento me deixa rígido, eu não consigo vislumbrar soluções. É verdade, né? é verdade. E ao mesmo tempo, a gente ainda tem o preconceito com relação a doenças mentais. Quer dizer, se alguém diz que está com uma depressão, isso é frescura. Alguém Sim, sente algum outro sim. sintoma, isso é coisa de gente fraca. Sim. Então, a pessoa, no caso, poderia até ficar inibida em falar a respeito do que sente, a respeito do que é uma doença, Sim. e procurar por medo do julgamento alheio. Isso acontece muito e a gente percebe isso diariamente na nossa prática, né? Quando as pessoas adentram um serviço de emergência psiquiátrica, primeiro a gente sente o estigma do peso de estar ali por algumas pessoas, né? E às vezes muitas pessoas que vão ao hospital psiquiátrico, eles falam com muita frequência, nossa, aqui nem era aquilo que eu imaginava, porque não é aquilo que as pessoas imaginam que estão por trás de muros de 80 anos atrás, de 50 anos atrás. É verdade. A psiquiatria evoluiu, para você ter uma ideia, os muros foram derrubados, a reforma psiquiátrica está aí, então o tratamento hoje é diferente, né? Então a gente escuta esse estigma muito grande. E por incrível que pareça, o Setembro Amarelo, ele é considerado a maior campanha anti-estigma do mundo, porque fala de um tema que muitas pessoas, de forma como um mito, entendem que é proibido falar e não é. Então, esse é o mês que a gente deve colocar isso na sala, a gente deve colocar isso na mesa de jantar das famílias, discutir um pouco sobre isso, porque as pessoas falam, mas se eu falar, eu vou estimular a pessoa a fazer. Não, se você falar, você vai ajudar aquela pessoa, você vai buscar junto dela uma solução, você vai inseri-la no serviço de saúde mental para que ela possa se tratar. Falar não é proibido, né? Então eu acho que o mês ele é muito importante para a gente trabalhar isso, lembrando que a gente também precisa cobrar das políticas públicas uma mudança maior sobre isso, porque a gente precisa ter planos de prevenção ao suicídio em função dos aumentos dos casos. Eu acho que essa prevenção com relação ao diálogo é uma das portas mais interessantes, porque houve um tempo em que a gente não deveria, como ética jornalística, nem divulgar os casos de suicídio, porque isso de alguma forma poderia incentivar novas práticas em quem já estivesse, e não era um assunto bom de se falar à mesa, não era um assunto bom de se falar em casa. Hoje a prática é outra, quer dizer, a gente pode falar disso em casa, a gente pode alertar no local de trabalho, a gente já pode falar livremente a respeito. É importante isso que você fala, até como jornalista, sobre os casos divulgados. É importante a gente falar sobre a temática, é importante a gente falar sobre condução de tratamento, sobre sintomas, como identificar sintomas. Mas não é legal quando a gente coloca e vê algumas mídias expondo casos, né, filmando. Pegando só o ponto final da Pegando só o ato final, como a gente infelizmente ainda vê. Então, e fica até um alerta, né, para que todo mundo entenda, não é legal divulgar o ato final, não é legal fazer vídeos sobre aquele, infelizmente sobre um ato, sobre uma tragédia. Mas é importante você falar, aqui no bairro tem um posto de saúde que tem psicólogo, aqui tem psiquiatra. É importante também você olhar para o seu colega de trabalho e perceber que ele teve uma mudança de comportamento, do tipo, nossa, você era muito falante, expansivo, de repente o meu amigo chega no trabalho, ele se retrai mais, ele já fica mais calado, quieto. Então ali há uma mudança de comportamento. Será que não é importante eu virar, o que está acontecendo? Está tudo bem com você? Quer falar sobre isso? Quer falar sobre esse silêncio? De repente eu vejo meu amigo comendo excessivamente ou não comendo mais. Nada. Então toda mudança de comportamento, ela por trás daquela mudança, ela existe um desejo ou algo que você não está conseguindo identificar. Então, na correria do dia a dia, a gente esqueceu de parar um pouco, 5 minutos na hora do almoço, e perguntar para o meu amigo se está tudo bem. No momento que eu faço aquilo, que eu acolho aquela demanda sem o julgamento,
eu consigo evitar, eu consigo ajudar. Porque aquela pessoa, certamente, ela tem algum transtorno não diagnosticado ou não tratado. Quer dizer, mostrar o interesse já é a primeira forma de abrir a porta, né? É o início do tratamento, né? Eu me sinto, na minha dor, eu me sinto acolhida pelos meus amigos. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho nessa conversa, que é difícil mesmo. A gente vai tomar uma água, um café e a gente volta para conversar. É só um minuto e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Setembro Amarelo e essa campanha de conscientização a respeito do suicídio. Eu estou conversando aqui com a doutora Valéria Rodrigues, que é psicóloga, e a gente estava falando nessas formas de tentar, de alguma forma, identificar sinais, mudanças de comportamento. Mas além dessa nossa intervenção pessoal, vamos dizer, a gente pode buscar também outro tipo de ajuda, né? Quer dizer, por exemplo, se eu noto algum colega meu com alguma dificuldade, que eu sei que aquilo não é normal, mas se eu tento chegar perto, a pessoa também tem essa possibilidade dele não querer se abrir, de ele não querer se relacionar. Nesses casos, como é que a gente pode ajudar, doutora? Se você identificar essa mudança brusca do comportamento, se você identificar que seu amigo precisa de ajuda, a gente pode sugerir a ele levar direto a um serviço de saúde, né? Mas uma coisa muito importante são as famílias, né? Então, se você tiver acesso minimamente a um familiar daquela pessoa, a gente identifica. Para você ter uma ideia, se a pessoa chega no serviço de saúde com uma ideação suicida recorrente, persistente, a gente não libera ela do serviço de saúde. A gente tenta controlar aquele momento e identificar familiares ou uma rede de apoio que possa ir no hospital, receber aquela pessoa, diferente de eu ir numa UPA ou qualquer hospital de urgência com uma dor de cabeça, tomei o remédio e vou embora. No hospital psiquiátrico, a gente não faz isso. Então, se eu identifico que o meu paciente chegou no hospital, está com uma ideação suicida, a gente não libera aquela pessoa, porque a gente entende que ela vai persistir naquela tentativa. E aí a gente vai atrás dessa rede de apoio, que são amigos, familiares, pessoas que possam, naquele momento, acolher aquela pessoa sem dor, sem julgamento, e cuidar dela naquele primeiro dia, até que ela esteja inserida de fato no tratamento, de que ela esteja iniciando o processo terapêutico, de que ela esteja fazendo uso da medicação. E mais importante é não deixar aquela pessoa sozinha, né? Em alguns casos a gente orienta a família até que ela retire do ambiente objetos que podem ajudá-la a concluir aquela tragédia. Essa é a ideia, né? Mas essa pessoa, ela tem a tendência também a esconder, a camuflar esses sintomas, de forma que principalmente a família não perceba. Eu acho que nesse caso a rede de amigos ela funciona até um pouco melhor no sentido de observar esses sintomas. Ela entra como uma rede de apoio muito importante, né? Porque às vezes você fica mais tempo com colegas de trabalho, com outras pessoas do que com a sua própria família. E, infelizmente, às vezes, o ambiente familiar também adoece aquela pessoa, né? Às vezes é um conflito familiar, é um conflito com o filho, é um conflito no relacionamento, e ela só vai externar aquela dor fora daquele ambiente familiar. Que aí é a importância de, no trabalho ou em outros locais, a gente ter esse momento de troca, de um olhar mais demorado sobre o outro, sem julgamento, né? E eu acho que isso é muito válido quando eu tomo a atitude de acolher aquela pessoa sem julgamento e ofereço a ela um suporte e, mais ainda, eu consigo direcioná-la a ela para um tratamento. As fases da vida, tem alguma fase em que você diga, aqui a situação pode ser um pouco pior? Eu imagino que a infância não, não é? Adolescência já. Adolescência. Hoje no Brasil, os índices, eles são maiores entre essa faixa de 16 e 24 anos. Infelizmente, é essa faixa que acontece. Por muitos fatores, né? Por mudanças na questão financeira, por mudanças de ordem de caráter sexual, na sexualidade, é uma nova descoberta, são questões profissionais. Até a troca de escola, de alguma forma, pode impactar ideias desse tipo, Qualquer tipo de mudança na vida da pessoa, nem sempre, toda mudança, ela precisa ser digerida. E nem sempre, de acordo com o meu histórico de vida, eu consigo digerir de forma mais saudável, né? Então, como eu falei,
97% dos casos de suicídio são pessoas que tinham um histórico de algum transtorno. Às vezes a gente não percebe, mas aquela pessoa ela pode estar desenvolvendo um transtorno. Existem alguns transtornos que eles são iniciados justamente nessa fase, né? 17 anos, 20 anos, e aí a gente entende como a esquizofrenia, que é um transtorno onde muitas pessoas também recorrem ao suicídio. O transtorno afetivo bipolar, paciente com bipolaridade, ele também mantém um índice muito alto de suicídio, os transtornos depressivos e mais ainda, os usos abusivos de álcool, drogas, são muito recorrentes também. O uso de álcool e droga a gente já poderia dizer que já está usado como uma válvula de escape para fugir dessas coisas que de alguma forma atormentam, né? Sim. Ao invés de aliviar, vão piorar sim. esses sintomas, Sim. né? Você diria que o caminho seguido hoje para divulgar, para alertar, está dando os resultados para a gente? Eu fiquei besta com esses números aqui, né? 38 no Brasil, 38 suicídios e mais por 20, dia, mais 20 tentativas para cada 38, Sim. cada um desses Sim. 38, Sim. quer dizer, a gente vai chegar no número astronômico, Sim. que é até difícil de digerir. A senhora diria que essas políticas que estão sendo adotadas agora, elas de alguma forma já estão dando os resultados esperados? Eu acho que quando a gente olha para os números, porque a gente precisa sempre voltar para os números, então hoje, atualmente, o mundo inteiro conseguiu diminuir esses casos. Infelizmente, as Américas fizeram um caminho inverso e nós somos América, né? Então, o Brasil ele está fazendo o caminho inverso, ele não consegue diminuir, os números só aumentam. Então, eu acho que é o momento de que as políticas precisam ser repensadas. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais uma prevenção e um plano, né, para cada região, porque cada região tem as suas particularidades. Sim. O Maranhão tem as suas, aqui do lado o Piauí já tem as suas. Eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas, a gente precisa aumentar esse olhar para a política de saúde mental, porque nós não conseguimos mais abarcar, os ambulatórios não conseguem mais abarcar a demanda que chega. Né? Então, há alguns anos atrás, você conseguia ficar numa emergência psiquiátrica até sem atendimento. Hoje você não consegue ficar um minuto sem que chegue uma ambulância. Então, assim, o sistema está abarrotado. Né? De forma crítica, a gente precisa repensar e aumentar. Então, a gente ainda não chegou nesses resultados que se esperam dessas mudanças de tratamento, né? Não chegamos e, infelizmente, estamos aumentando, né? Com esses índices. Outro dado muito importante é sobre os casos de bullying, né? Então, quando a gente fala da juventude, geralmente ela entra no número pelo bullying, né? Pelo sofrimento, aquela questão que eu te falei do sofrimento emocional, ele me traz uma rigidez de pensamento. Então, o adolescente ele começa só a pensar que a solução é aquela, não vislumbra outra coisa. Sumir daquele espaço que está causando mal. Sim. E o bullying é uma coisa tão, assim, vamos dizer, tão perversa, porque traz a vergonha com ele. A criança ou o adolescente, ele não quer falar a respeito disso, porque isso traz uma vergonha para ele. E isso dificulta muito a identificação e o tratamento da doença. E é potencializado pelas redes sociais. Isso, né? O que a gente não tinha há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, a globalização e a internet, esse mundo moderno, ele traz muitas vantagens, mas ao mesmo tempo ele traz um adoecimento, a forma como a gente usa isso. Então, esse sofrimento ele é potencializado. Sim, né? sim. Em um minuto, isso dissemina muito rápido dentro de uma escola. Coisa que o adolescente antes levaria meses para fazer dentro de uma escola, que era popularizar um apelido, por exemplo. Minutos, popularizar. Né? Hoje você consegue em minutos, em segundos na internet, todo mundo toma conhecimento daquilo. Sim. Mas eu acho que é muito importante ressaltar a importância do tratamento. Porque se quase 100% dessas pessoas tinham um transtorno, a gente entende que se elas estivessem em tratamento, a gente evitaria isso. Então, 9 dos 10 casos de suicídio poderiam ser evitados se aquelas pessoas estivessem em tratamento. Então, qual é a solução? A solução ainda é ofertar o melhor tratamento a essas pessoas. Meu vizinho tem chorado muito, perdeu alguém, não come, não se alimenta, meu vizinho precisa ser inserido no tratamento, que ele pode estar passando por um processo depressivo. E a gente não sabe se o meu vizinho, nesse processo, não tem tido uma ideação suicida, um pensamento sobre morte.
Então, eu acho que a gente precisa caminhar para ofertar mais serviços de saúde mental no Brasil. O CVV tem um papel muito importante nesse trabalho, né, doutora? Muito bom você tocar no CVV, porque é um serviço gratuito, é um número que funciona os 7 dias na semana, 24 horas por dia. 188. Estou sozinho em casa, não tenho como buscar um serviço de saúde naquele momento, não consigo levantar da cama, os meus sintomas me impedem de fazer isso. Pega o telefone celular, disca 188 e converse com alguém que naquele momento vai ter uma pessoa ali preparada para te acolher, para escutar a sua dor, para te direcionar para um tratamento, direcionar qual caminho você deve seguir. Lembra que você me falou, mas tem um colega que não quer falar sobre isso. Então, nessa hora, diz com 188, que você vai encontrar. Às vezes falar com um desconhecido é mais fácil, né? É mais fácil, porque a gente pula o julgamento, né? Isso, por medo do julgamento, você pode não se abrir com um colega que está ali do lado, que conhece a tua vida, mas com alguém que está do outro lado. E às vezes tudo que a pessoa precisa é isso, né? Um acolhimento, uma conversa. 5 minutos de atenção, 5 minutos de escuta ativa, sem julgamento. Isso é muito importante. Então, 188, se naquele momento eu não consigo buscar o serviço de saúde mental. Pronto, gente, está aí uma porta fácil, que vai estar sempre aberta, que vai estar sempre com acolhimento em dia para receber qualquer... Se sentiu mal, conversa, gente, conversa. Acho que conversando, a gente se entende até com a gente mesmo, né? Isso. Não tem ninguém aqui por perto para me ouvir? Vai no 188, vai ter alguém para ouvir você. Contanto que a gente consiga reverter esses números que são lastimáveis. Lastimáveis quando você pensa nisso, que no mundo inteiro essa estatística está caindo aqui nas Américas, ela segue o caminho contrário, a julgar pelo Brasil, que a gente tem 38 casos dia e 20 possíveis tentativas em cima de cada caso desse. Não vou nem fazer essa conta, porque deve dar um número horrível no final, viu? É um número alarmante, assustador, com toda e muito certeza. Preocupante, né? E muito preocupante. Acho que a gente já poderia considerar aí um novo momento pandêmico, que são os casos de suicídio. Ok, tomara que setembro sirva para fazer esse alerta. Setembro está bem no comecinho, ainda tem muito tempo da gente falar a respeito. Se bem que todo mês devia ser amarelo, para a gente chamar a atenção para a saúde mental, sim. Mas, doutora Solange, muito obrigado por sua participação. Obrigada. Doutora Valéria, muito obrigado por sua participação aqui. Obrigada. E por todas essas informações. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar, de poder levar às pessoas esclarecimentos sobre um tema que é delicado, mas que a gente precisa falar. E como diz o tema da campanha esse ano, se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda, gente. Se precisar, peça ajuda. É um assunto difícil para falar assim no café da manhã, mas é super necessário. Vale a pena. A saúde mental é tudo. Você sabe que todo dia eu vou estar aqui te esperando às 9 horas da manhã, mesmo com assuntos difíceis e delicados como esse, mas uma informação que a gente precisa ter para garantir a nossa saúde. Tchau e até a próxima.